Olá pessoal, aqui é o professor Smartness. E esse é mais um vídeo, né, do nosso projeto 2023, né, quando a gente está se antecipando ao que pode acontecer em 2 anos, né, no Brasil. E uma das coisas que a gente tem que começar a ter ciência, se você ainda não tem, né, é de você instalar uma VPN nos seus, né, instrumentos de comunicação, né. Então, claro, né, se você vai na China, né, as pessoas lá não conseguem nem mais ter acesso às VPNs, né, mas isso já é um estágio mais avançado de um sistema, né, ditatorial. Agora, quando a gente passa, né, por essas possibilidades de ameaça à democracia, né, à liberdade individual, então, num primeiro momento, né, a gente consegue ter essas saídas aqui que são a criação e a instalação de uma VPN. É possível você criar sua própria VPN? É possível você criar, tá? Existem aí, alguns locais que você encontra isso, né, na internet, tem até um local que se chama OpenVPN, né? Você pode pesquisar e tentar entender como você pode criar. Todavia, aqui a gente já vai falar daquilo que é o mais comum para as pessoas, né, mais acessível, que é você adquirir uma VPN, né, colocar no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e daí você ter alguma segurança a mais, né, na circulação dos seus dados. Ah, e isso tem uma correlação direta, né, com a defesa das liberdades individuais. Pois bem, vamos então, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração é qual é o preço da sua privacidade, né? Então, né, gente, começa essa primeira pergunta que você tem que fazer. Se a sua privacidade, né, você só usa para coisas básicas, né? Se não tem nada muito importante, nada muito, né? Se você não mexe com questões financeiras, se você não, né, não acessa dados sensíveis, eu acho que, olha, nesse ponto, né, não tem por que você colocar uma VPN. Então essa é uma avaliação que você tem que fazer, né? Eu, olha, até um bom tempo atrás eu não tinha nenhuma preocupação, não tinha nem antivírus, né? Porque o uso que eu tinha dos equipamentos era o uso básico. Então minha preocupação era muito baixa, né? Muito baixa assim, era só para ver alguma coisa na internet, né? Consultar alguma coisa e realmente não havia importância nenhuma, né? Não entendia a importância e não via na minha vida como seria importante, né? Agora, claro, quando você, né, começa já a se preocupar, se você já, né, principalmente do que pode acontecer no nosso país daqui 2 anos, né, então você já tem que começar a entender mais de outras coisas importantes, né, e a VPN é uma delas, né, principalmente para você manter um pouco de possibilidade ainda de comunicação, né, e um pouco mais de tranquilidade e segurança nas suas comunicações digitais, né. Então, o que que a VPN faz, né? Ela mascara o seu IP. Então, todo computador tem um IP, todo celular tem um IP, todo equipamento que se conecta com a internet tem um IP, né? O IP é o endereço. Então, aquele equipamento tem um IP único, né? Um endereço único, né? E quando você instala uma VPN, você embaralha esse endereço, né? Ele não aparece, e o que vai aparecer é o endereço da VPN, né? Dos centros computacionais, né? Onde estão funcionalmente, né? Para onde vai ser direcionado o seu tráfego de dados, né? Então, vai sair da sua casa, você está na sua casa, ele vai sair e vai para a central da VPN, né? Então, por isso que ela é uma rede privada, né? Você está dentro da internet, mas você vai se comunicar, né, diretamente do seu computador pela internet, mas primeiro passando por esse nó de rede, né, por esse ponto aonde, né, os sistemas, né, os computadores instalados da VPN é que vão distribuir o seu sinal para os outros locais. Então, por isso que você, né, não vai aparecer mais. O que vai aparecer é o IP, né, dos computadores da VPN que você contratar. Então isso é muito importante, né, para você manter a sua privacidade, né. Então veja, você não aparece mais, não aparece mais a identificação do computador, do seu celular, do seu tablet, né, vai aparecer só da empresa. Ela cria, né, pessoal, para tentar assim, criar uma imagem, né, para entender melhor, ela estabelece um túnel, né, entre dois pontos.
né? Então você está na internet, né? Imagina a internet assim como um local aberto, né, infinito, e você cria um túnel dentro da internet, né? Saindo do seu computador e indo até um determinado ponto, que é o computador da empresa que fornece o serviço de VPN. Então, esse túnel vai estar protegido, né? Depois que ele sai da empresa para a internet, ele volta, né, para a área aberta da internet. Então, você teria como se fosse um filtro, né, dos computadores desta empresa, né, que fariam ali, então, a partir dali a distribuição do sinal, mas da sua casa até lá, você estaria protegido. Logo, né, qual que é o resultado disso? Né? Você não pode ser detectado por invasores, né? E os dados que vão sair do seu computador, eles vão chegar, né, até VPN, e dali você vai, né, vão buscar aquilo que você está acessando de informação, só que não vai se saber quem está acessando essa informação, né? A informação está sendo acessada, mas, né, a partir dali do ponto, né, da empresa de VPN em diante, mas para trás não se sabe quem está acessando, né? Só se sabe que tem alguém lá pesquisando criptomoedas, por exemplo, né? Mas nenhum invasor vai conseguir ver que é você que está pesquisando as criptomoedas, né? E não vai poder ficar ali tentando achar uma brecha para atacar os seus recursos, né? Então essa é uma grande, grande vantagem de se instalar uma VPN. Claro que veio invasores, a gente não está falando só de hackers, né? A gente está falando principalmente, quando a gente fala de libertarianismo, a gente está falando de governos, né? Então, governos não têm como saber, né, que você está acessando aqueles determinados dados, né? Ele sabe que lá naquele nó lá da VPN tem gente que, né, que está buscando dados ali. Mas aí quando ele vai tentar rastrear, ele chega só até a VPN. E como a VPN tem computadores espalhados por todo o mundo, né? Quanto mais provedores ela tiver, mais difícil fica, né, de rastrear qualquer coisa, de tentar, né, triangular e chegar a algo. Né? Tem empresas de VPN, por exemplo, que tem mais de 5.000 provedores no mundo todo. Né? Então você tem aí uma grande possibilidade, né, de manter o seu anonimato. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Como tudo na vida tem sempre o lado bom, tem o lado ruim, a gente não nega aqui, né, o potencial uso, né, indevido dessas possibilidades, mas é aquilo, a gente está falando com pessoas que respeitam, né, o PNA, o princípio da não agressão. A gente está falando dentro de uma ideia libertária, onde você é uma pessoa que cumpre as regras, que joga as regras do jogo, mas que quer ter sua liberdade mantida e protegida, né, e que não quer ter seus dados acessados indevidamente, né, e aí sim, não quer ter seus dados acessados indevidamente por criminosos, né, por sociopatas, por perversos. Então você quer ter seus dados protegidos. Então veja, é um ato defensivo, né, e permitido. Então você tem uma proteção, né, contra invasores, que seriam, né, governos, big techs, né, porque big techs são estados paralelos, né, são metacapitalistas, são pessoas que vivem dos seus dados, né, então se você ainda não tem consciência disso, né, e ainda fica aí adorando metacapitalistas, né, tem que, e você se diz libertário, você tem que rever um pouco seus, né, postulados, porque tem alguma coisa errada aí na sua visão de mundo, né? E hackers, claro, né? Os hackers são os invasores, realmente esses são os que mais a gente tem que tentar afastar, né, da nossa esfera privada. O sistema é perfeito? Não, ele não é perfeito, né? Dependendo da empresa, dependendo, né, da forma como ela trabalha com seus dados, ela pode guardar os chamados logs. E aí esse é um grande problema, né? O log significa que ela está registrando, a empresa de VPN estaria registrando todos os seus atos, né? Então isso é uma coisa muito ruim, porque aí você tem aquela empresa, né, contratando aquela empresa para que ela te dê proteção, para que ela te deixe no anonimato, mas ela acaba captando seus dados. Então isso é um risco, né, um risco existente, e por isso que você tem que fazer opções de ter uma VPN, né, mais conhecida, mais segura, né, mais referendada. Então o sistema não é perfeito, né,
mas ele garante um nível de proteção a mais a você. Certamente, né, ele é muito melhor do que não se ter uma VPN. Claro que aí a gente pode, né, discutir quais VPNs. Só de evitar que Big Techs roubem seus dados, eu acho que também já valeria muito a pena, né? E também de não permitir que eles delimitem o que você pode ver ou não na internet, né? Porque eles acabam criando aqueles sistemas deles de controles lá, aqueles algoritmos, e eles acabam amarrando, né, e limitando o acesso que você tem a determinadas coisas, né, direcionando a informação para você. Então, esses estados paralelos, eles têm que ser combatidos. Então, você tem que olhar isso como estado paralelo, né? Essas, eles querem ter dominância global, esses seres. Então, assim, o que tem que ser feito? Né? Você tem que colocar a sua VPN para você poder acessar, né, um portal de dados e aí você ter condições de ter a informação que existe lá. E não a informação que está sendo direcionada por escolha deles a partir do algoritmo que eles criaram, daquilo que eles querem lhe vender, daquilo que eles querem lhe mostrar em primeiro lugar, né? Então não se confia nesse tipo de tecnologia, né? Nessas Big Techs, nós utilizamos as Big Techs, sim, aproveitamos o que elas têm de melhor, mas temos que nos colocar em posição defensiva em relação a eles. E claro, né, uma coisa importantíssima é que também tudo que vai, né, trafegar nesse túnel vai estar criptografado. Então isso é uma proteção a mais também, né, na forma como a comunicação que sai do seu computador ela é, né, realizada. Isso acarreta algum prejuízo? Sim, quando você tem um ganho, você tem um prejuízo, né? No caso aqui, você perde algo em termos de velocidade, né? Então, dependendo do que você for fazer, do que você for utilizar, você tem a saída de desligar a VPN quando você for, por exemplo, jogar um jogo online, né? Quando você for dependendo, assistir aí um stream, alguma coisa, você tem a possibilidade, né, de desligar a VPN. Então, simplesmente você vai e desliga, né? Você dá o comando para desligar e você volta a navegar da maneira como você costuma utilizar no seu dia a dia sem ter VPN. Claro que, né, a nossa recomendação, e se vocês forem pesquisar, existem várias VPNs gratuitas, tá? Mas a nossa recomendação é que você pague pelo serviço se você, né, for realmente instalado em todos os seus equipamentos, né, você pague pelo serviço. Por quê? Porque quando você paga pelo serviço, né, você pode escolher a empresa e ver qual é a política de, né, utilização de dados que ela tem, né, qual é a política de gravação dos logs. Porque o problema todo é esse, né? Você esconde o teu IP, esconde as tuas comunicações do resto da internet, mas você mostra tudo para essa empresa. Então, ao mostrar tudo para essa empresa, né, como é que ela lida com isso? Né? Ela arquiva logs, ela arquiva dados, ou ela simplesmente, né, deixa a passagem e não arquiva nada. Então, você tem que tomar muito cuidado se for optar por instalar uma VPN gratuita no seu equipamento, né? Você tem que ter consciência de que, uma vez que essa empresa, né, por sua política de uso, né, porque, veja, ela está te fornecendo serviço de graça, ela tem que ganhar de alguma maneira, né? Como é que ela sobrevive? Né? Então, ela deve sobreviver com venda de dados. Né? Que tipo de venda de dados que ela faz? Né? É dados gerais, dados de movimentação ou são dados específicos? Qual o nível de especificidade desses dados? Né? Então, se ela registra logs, ela está tendo acesso a tudo que você faz no seu computador. Então, você tem que também ter consciência disso. Não adianta querer economizar, né, não pagar para ter uma VPN de graça, sendo que o barato pode sair caro, uma vez que você está realmente preocupado em manter a sua privacidade. Então, se você está, né, buscando manter a sua privacidade, o ponto principal é que você deve, então, fazer opções que exijam algum custo, né? E não é tão caro assim, né, como a gente possa imaginar. Se você fizer a pesquisa, você tem VPNs pagas, né, para 5 equipamentos por em torno de R$ 100 ao ano, né, que é um valor bem acessível, né? Até, claro, vai subindo dependendo da qualidade aí da VPN, né, você vai chegar aí um pouco mais caro,
né, nas melhores aí vai custar um pouco mais, mas você tem também a garantia, por exemplo, né, nessas melhores VPNs que existem, né, você tem a garantia que eles não têm nem armazenamento de dados, eles só trabalham com memória RAM, né, eles não armazenam nada, então simplesmente chega ali a informação, ela na memória RAM, né, dessa VPN, ela passa por ali e já vai para onde você quer ir, já retorna o que você quer, mas ela não tem armazenamento nenhum de dados. Então esses são os melhores tipos de VPN que existem, né, que se operam com memórias RAMs, né, e não tem log. Então era isso, né, espero que eu tenha ajudado. Volto a recomendar, né, nós estamos aqui fazendo nosso projeto 2023, né, para a gente ter alguma antecipação do que pode acontecer com esse país, né, para a gente já ter algum posicionamento. Então, se você curtiu, se isso te ajudou de alguma maneira, participe, compartilhe esse dado, né, isso é uma coisa bem séria, né, e a gente está aqui, né, trabalhando na defensiva e convido a você aqui para estar com a gente. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.